Hoje nós vamos aprender um assunto espiritual muito poderoso. Eu tive um sonho, e já faz um tempo, e eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Eu vi no meu sonho alguns irmãos muito amados, mas eles estavam andando com as pernas amarradas, não totalmente amarradas, dava para dar passos assim, curtos. E a vida destes irmãos estava atrasada. Estes irmãos não rendiam na vida, no trabalho, no propósito, na caminhada. E eu busquei a Deus para entender o que eu tinha sonhado. Porque podia ser algo espiritual, como podia não ser. E Deus falou no meu coração, através do Espírito Santo, me mostrando algo. Se alguém puder desligar esse ventilador aqui, eu agradeço. E Deus me mostrou algo pelo Espírito Santo, que está muito clara diante de nós. Primeiro porque nós passamos por uma experiência que o planeta não teve. De praga, peste, pestilência, pandemia. Muitos foram acometidos desse mal. E podemos dizer que a humanidade se divide em antes e depois do que aconteceu. O fato é que não fomos atingidos somente fisicamente. Nós fomos atingidos mentalmente e fomos atingidos espiritualmente. A igreja, ela precisa ter clareza de entendimento para poder combater aquilo que está acontecendo. E sabemos que por detrás desta manobra está o inferno. Muitos perderam as suas vidas, muitos pereceram e estão convivendo com sequelas terríveis. Quando não, apresentam sinais e a própria medicina não esclarece ao certo o que estas pessoas têm. O fato é que muitos estão acometidos por algo e não têm a compreensão clara do que está acontecendo com ela. Muitas pessoas estão vivendo uma perturbação de sentidos e sofrendo de confusão mental. Muitas pessoas estão sendo atacadas por esquecimento, e não se trata de algo corriqueiro ou sem importância. A bem da verdade é que algo aconteceu, e como autoridade espiritual, nós reputamos isso não somente a uma ação do acaso ou humana. Nós acreditamos que por detrás do que aconteceu, existe uma ação diabólica. E nós estamos aqui. Aprove ao Senhor, pela sua infinita graça, bondade, misericórdia e amor, que nós permanecêssemos vivos. Todos os dias você deve agradecer a Deus, porque Ele poupou
a sua vida. Mas nunca em toda a história as pessoas se queixaram tanto como têm se queixado de cansaço, preguiça, indolência. Parece que algo aconteceu que deixa o ar rarefeito. Sabe quando alguém escala uma montanha e quanto mais ela sobe, quanto maior a altitude, mais dificuldade ela tem para respirar? O ar se torna rarefeito. Nós estamos vivendo um tempo onde as coisas não estão normais. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo ou o que está por acontecer. Mas a Bíblia anuncia o tempo do fim. A Bíblia fala a respeito das últimas coisas. A igreja está dormindo. A igreja, ela está alienada. A igreja está totalmente fora daquilo que é propósito de Deus para este tempo profético. A igreja não ora, a igreja não jejua, a igreja não busca, a igreja não avança. Não estou falando de movimentos religiosos, porque não importa se existe uma multidão no lugar, se elas não conseguem se mover dentro de um propósito santo e divino. Ser igreja é mais do que ajuntamento de pessoas, é mais do que cantar, é louvar e adorar, é mais do que apenas estar envolvido em um projeto. Nós não podemos ignorar a missão que nos foi dada pelo Senhor Jesus. Não importa apenas aquilo que fazemos e toca o homem no natural. Nós precisamos romper, transcender, ir além de. Se nós não vivemos aquilo que a palavra nos entregou, como é que vamos oferecer? Nunca em toda a história se teve tantas pessoas descomprometidas na igreja. Nunca antes em toda a história houve tanta frieza, descaso, desinteresse e desonra a Deus. Aqueles que abrem a boca para de repente louvar e adorar, usam depois a boca para amaldiçoar, para liberar sentenças, rogar pragas, para falar mal do irmão. A mesma pessoa que parece tão espiritual, quando está num culto, fora dele, ela mostra ser totalmente carnal e mundana, porque não tem princípios e não tem valores. A igreja precisa despertar para crer de verdade no Evangelho. Caso contrário, seremos religiosos. E ser um religioso não nos garante salvação. Não importa quão bom e justo você é, você precisa ser transformado pela palavra revelada pelo Espírito. Você precisa se render ao Evangelho. Você precisa se desarmar. Muitos estão aqui cheios de conceitos e preconceitos, e
você perde a simplicidade do Evangelho. Se você entender que o Evangelho é simples, acessível, claro. Se você entender que Jesus é real, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele vive. Se você entender, você terá uma experiência sobrenatural com Ele. Ele não será apenas um personagem da Bíblia que você conhece, das histórias que você ouviu. Jesus quer se revelar à sua igreja. Preste atenção, muçulmanos estão se convertendo do outro lado do mundo. Muçulmanos fundamentalistas, muçulmanos que não se converteriam de outra forma, senão o próprio Jesus se revelar a eles em sonho, a ponto deles abandonarem o islamismo para servir a Deus. O Senhor Jesus tem se revelado de muitas formas. Através de sonhos, através de visões e revelações. E eu quero dizer que isso tudo é sério, porque existe uma parcela da igreja que, de certa forma, está denegrindo aquilo que é santo, está profanando aquilo que é sagrado. Amados, nós nunca vimos o Evangelho ser tão ridicularizado no nosso tempo, como nós temos visto em nossos dias. É algo absurdo que nós temos visto. Aberrações, coisas assim, imagináveis, que não podíamos nem sequer imaginar. E a nossa geração é semi-analfabeta de Bíblia. Então vai correr atrás de lugares onde Deus não está. Vai buscar visagem, revelagem e profetagem. Deus fala em nossos dias. Mas o que Ele faz não é para qualquer um e nem de qualquer jeito. Muitos falam que Deus falou quando não falou. Falam o óbvio. E pessoas acreditam. E financiam isso. A igreja está tão desprendida daquilo que realmente é de Deus. Então nós, como igreja, neste tempo, precisamos dobrar os nossos joelhos e clamar, como guardiões da verdade. Precisamos orar para que o Evangelho não seja corrompido e nem contaminado. Porque Evangelho não é aquilo que temos visto muitas vezes na internet. É triste, é revoltante. Qualquer coisa sacia a fome de alguns. Amados, é tempo de clamar, é tempo de suplicar. Nós sabemos que existe algo no ar que não identificamos ainda,
Mas este tempo precede a manifestação do anticristo, do falso profeta, do homem iníquo. Estamos à beira de uma crise financeira mundial, onde vai haver um reset. Estamos à beira de muito derramamento de sangue por conta de guerras. Elas têm sido anunciadas todos os dias, no rádio, televisão, jornais, internet. Nós sabemos que lá na frente haverá uma única religião, que o governo vai controlar esta questão de fé. Falamos de uma moeda única. Quando falamos sobre isso, não é para assustar ninguém, mas é para ver um despertamento. Alguma coisa tem que fazer você pular da cama de madrugada. Alguma coisa tem que fazer você orar. Alguma coisa tem que devolver a você a identidade de filho de Deus e de filha de Deus. Porque nós falamos que somos filhos, mas somos, não encosta que dorme. Nós falamos que somos filhos e filhas de Deus, mas somos completamente descomprometidos. Parece que estamos insensíveis, que nada mais mexe com o nosso coração. O nosso coração está duro, os nossos olhos estão secos. Amados, eu tenho passado para a igreja uma lista de intercessão para aqueles que oram de madrugada. E dia desses eu comecei a orar por aquelas pessoas. E no meio da oração, o Espírito Santo me visitou. E eu comecei a chorar e orar no Espírito Santo por aqueles irmãos e por aquelas irmãs, com gemidos inexprimíveis, como diz lá na palavra, em Gálatas 4,19. Amados, permita que o Espírito Santo use a tua boca. Permita que o Espírito Santo flua através de você. Você não pode ser como terra seca. Você não pode ser como deserto. Você precisa permitir. Você precisa dar abertura. Você precisa querer. Olha o que diz a palavra. No Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Imagina que Deus olha para a terra e Deus está procurando os fiéis e não encontra. Obrigado. Deus olha para a terra e procura os seus fiéis. O diabo tem os seus fiéis. E os seus súditos fazem muito mais do que nós para o seu Deus com D minúsculo. A igreja dos nossos dias não consegue se mover. Ela está amarrada. Você precisa entender que é um ser espiritual. Eu sou espírito, tenho uma alma e moro num corpo. Eu sou um ser espiritual. Então, se eu sou um ser espiritual, preciso entender que tudo o que acontece na minha vida acontece primeiro com origem no reino espiritual, no reino invisível. Mas nós vivemos como se fôssemos carnais. Ignoramos a nossa natureza espiritual. Ignoramos Deus. Deus é Espírito, e o que importa é que aqueles que o adorem em Espírito.
Não é com a mente, raciocínio, intelecto, razão e alma. É no Espírito. E a gente pensa que no Espírito é quando nós oramos em línguas. Então isso é no Espírito. Vai além. Fala de uma rendição, de uma entrega. Fala de um sacrifício. Mas hoje nós não estamos dispostos nem a fazer entrega, nem a nos doar, e nem fazer sacrifício. Nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, em ganhar dinheiro, em comprar, vender, negociar, poupar, investir. E a Bíblia diz: tolos! Hoje mesmo te pedirei conta da vossa alma, e para onde ireis? Vivemos mais terra do que céu. Você tem que dobrar os teus joelhos e dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Fala, que o teu servo ouve. Envia-me a mim, Senhor. Quero ser tua boca na terra. Caso contrário, você vai ser presa fácil para o inimigo. Amados, nunca em toda a história vimos tantas coisas acontecendo como estão acontecendo. E nos lembramos de Noé. Ele anunciou o fim, e aquela geração não creu. Noé era um louco. Ele estava construindo a maior embarcação que já fora vista no seu tempo, em lugar onde não tinha água. Levou quase 100 anos, aproximadamente 100 anos, para construir aquela arca. E ele dizia como profeta que o mundo pereceria. Ele falou da inundação. Ele falou que as comportas do céu seriam abertas. Mas o povo não creu. O povo não se arrependeu. O povo não se quebrantou. O povo não se humilhou. Quando nós falamos sobre isto, muitos permanecem indiferentes, frios, insensíveis. Quando você olha para a internet e você começa a ver a respeito das 72 horas de escuridão total, países da Europa já estão orientando a sua população a guardar alimento, vela, lanterna, pilha, vela, remédios. Nós não sabemos o que está para acontecer. Se é algum fenômeno solar, ou se haverá alguma outra situação. Estamos vivendo uma incógnita, mas a igreja precisa entender isso. Nós não sabemos o que está ao certo por vir, mas uma coisa é certa: o Senhor é conosco. O Senhor cuidará de nós como seu povo. Mas muitos ficarão para fora da arca, não entrarão. Imagina, nunca tinha chovido, e quando aquele povo começou a ver que a água estava caindo do céu, ficaram alarmados. Mas não imaginavam a proporção do que estava por vir, por acontecer. A água não parou. Jesus fechou por fora, ou melhor, Deus fechou por fora. Deus selou por fora a arca, para que ela não afundasse. Os incrédulos ficaram de fora.
os incrédulos pereceram, sofreram, agonizaram e morreram. A Bíblia é um livro profético. Nunca foi tão real como está sendo nos nossos dias. Então, quando a Bíblia fala a respeito da cegueira espiritual, dos olhos fechados, da dormência, da negligência, da omissão, da passividade, fala conosco. Que compromisso você tem? É com você mesmo ou é com o reino de Deus? Meu compromisso é com a minha família. Meu compromisso é com minha esposa e com os meus filhos. Meu compromisso é com o meu trabalho. Tudo isso é passageiro. Hoje você trabalha num lugar, amanhã você trabalha em outro. Hoje você mora num lugar, amanhã em outra cidade. Mas aquilo que falamos com respeito ao que é espiritual, é eterno, vai permanecer para todo sempre. O que estamos fazendo aqui é um ensaio daquilo que nos espera um dia no céu. Ele virá, não mais o cordeiro, mas agora o leão da tribo de Judá. Ele virá, o noivo virá para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E você está aqui se preparando. Permita que o Espírito Santo faça em você o que você não deixou acontecer até hoje. Nós somos inflexíveis, de dura cerviz, rebeldes. Que a tua oração a partir de hoje seja: Senhor, eu quero te conhecer. Vocês já ouviram falar de Jó? Ele achou que era muito espiritual, até que passou pelo que ele passou, e está registrado. Eu antes te conhecia, pensei que te conhecia, mas agora eu descobri que não te conheço. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, de caminhar contigo, de ouvir tua voz. E nós somos do mesmo jeito. O Jesus que você conhece não pode ser somente o Jesus que você ouve deste altar, na sua célula. Você tem que ter uma experiência real com Ele. E esta tem que ser a sua oração. Por que tem gente que vai, se afasta, se desvia? Alguns nunca mais voltam, porque não conheceram o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro. E se você vem para a igreja por outra razão a não ser Jesus, não vai permanecer na igreja. Qualquer coisa vai te tirar da igreja. Quantos estão vivendo como que pressionados? Pastor, eu sinto o ar rarefeito, uma pressão. Eu tenho passado mal alguns dias, uma indisposição. Eu não sei explicar o que acontece. Estamos lidando com principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. E nós estamos brincando de igreja. Não sai.
Quando você ora dizendo: queima, assa, torra, tosta, frita, cozinha, em nome de Jesus. Quanto tempo faz que você não jejua? Quanto tempo faz que você não ora de verdade? Quanto tempo faz que você não participa de uma vigília? E não precisa ser na tua igreja, pode ser na sala da tua casa. Quanto tempo faz que você não contribui com o reino de Deus? Não entrega o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente? Quanto tempo faz que você é inconstante? Ora você entrega, ora você não entrega, ora você faz, ora você não faz. O que é que diz em Tiago 1:8? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus. Para você entender, uma outra tradução fala que esta pessoa tem dupla identidade, mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus pode contar com você para preparar caminho para Ele voltar, para Ele buscar a igreja. Amados, somos descomprometidos. Estamos falando de aliança, estamos falando de conserto, estamos falando de pacto com Deus. Não, a gente vem, assiste o culto, vai embora, cumprimos com a nossa obrigação religiosa e achamos que está tudo certo. Mas o que você recebe aqui deve te alimentar durante a semana, para você não se perder, para você não entregar os pontos, para você não depor as armas, para você não jogar a toalha, para você dizer: Senhor, eu fico com a tua palavra que me diz: seja forte e corajoso. Me reveste, me capacita, me habilita, me adestra, me treina, me prepara. Tem pessoas aqui que têm acordado de madrugada e ela pega o celular, amanhece o dia e ela não cumpre o propósito. Você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus para orar. Olha no celular só para ver as horas e começa a orar. Começa a falar com Deus: Deus, eu preciso te conhecer. Me perdoa, Deus. Até hoje eu fui frio, insensível, indiferente, alienado. Até hoje eu não entendi que eu precisava buscar a tua face, a tua presença, a tua glória, a tua unção. Senhor, eu estou vazio. Senhor, eu necessito da tua misericórdia. Senhor, te revela a mim. Fala que o teu servo ouve. Toca meu coração, Senhor. Me mostra aquilo que nunca enxerguei. Hoje é dia, Senhor. Eu estou te buscando, eu estou inclinando os meus ouvidos a ti. Eu estou abrindo o meu coração, eu estou me desarmando. Senhor, eu não quero ser mais carnal, pecaminoso, mundano, diabólico. Eu quero ser filho, eu quero ser filha. Senhor, eu não estou te procurando só para as coisas darem certo na minha vida, não. Eu estou te buscando para ter comunhão, amizade, relacionamento profundo, íntimo e pessoal contigo. Imagina você chegar no céu e dizer que não conhece a Deus. Será que chega até lá? Porque só conhece aquele que quer conhecer. A sede de Moisés era tão grande que Moisés disse: Deus, eu quero te ver. Aí Deus disse para ele que ele não suportaria a sua glória, que nenhum homem permaneceu vivo. Para ter esta experiência. Mas ele disse: Moisés, eu vou passar e você vai ver minha sombra, você vai me ver pelas costas. Como temos vivido,
comido as migalhas que caem da mesa. Como temos vivido? Qualquer coisa nos satisfaz, qualquer paixão nos diverte, qualquer coisa rouba a nossa atenção. Você é capaz de ficar no celular horas e horas, mas para orar você diz: pastor, eu não tenho o que falar com Deus, minha oração dura 5 minutos. E o que você recebe de proveito do celular? Nada, nada. É tempo de abrir os olhos, não da cara, mas do coração. É tempo de se colocar diante de Deus e clamar pela nossa cidade, clamar pela nossa nação. Amados, não sabemos o que está por vir. Quando se falou a respeito de pandemia, nós nem imaginávamos. Nós pensávamos que o direito de culto estava assegurado pela Constituição brasileira. Conversa, padres foram presos, pastores foram presos. Não se podia fazer reuniões. E hoje sabemos do absurdo que foi a exploração moral de tudo o que aconteceu. Como a coisa repercutiu, tudo por uma manobra, uma manipulação. Hoje, a Organização Mundial da Saúde faz declarações outras, atestam tratamentos eficazes que foram proibidos, e onde foram aplicados, muitos não foram ceifados. Quem nós somos? Quem nós somos diante dos poderosos desta terra, diante daqueles que detêm o controle e pensam que pode tudo? Tudo que Deus quer é que a sua igreja desperte e comece a orar por 15 minutos. Depois você aumenta para 20, 25, meia hora. Depois para 45, 1 hora. Jesus no Getsemane disse para Pedro, Tiago e João: nem 1 hora podeis orar comigo. Jesus estava angustiado na sua alma. Ele seria preso e morreria. Ele pega os melhores discípulos que ele tinha, Pedro, Tiago e João, para dormir em vez de orar, para dormir em vez de interceder. A hora que Jesus mais precisou deles, eles dormiram. Os crentes precisam despertar. Nós precisamos ser a igreja dos joelhos novamente, a igreja da oração, a igreja que clama e suplica, buscando que o reino de Deus dessa terra seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como é lá no céu. Mas a nossa geração, ela foi doutrinada a pensar só naquilo que é de baixo, naquilo que é material, financeiro, econômico, naquilo que dá retorno, naquilo que dá resultado, naquilo que arrecada. Você pode não ver do dia para a noite os frutos da tua oração, mas você verá, porque Deus vai fazer assim:
Um vai queimar aqui, outro vai queimar lá, outro vai queimar aqui, outro vai queimar lá, um vai queimar aqui, outro vai queimar lá, outro vai queimar aqui, outro vai queimar lá. E de uma fagulha, de uma centelha, a floresta se incendiará. O mundo arderá em fogo pelas orações que trará um grande avivamento. Amados, alguns líderes tradicionais já dizem que este avivamento não chegará. Mas nós nos recusamos a crer. Haverá a maior onda de salvação de todos os tempos, que varrerá todos os lugares do planeta Terra. Muitos se converterão a Cristo, muitos se renderão a Jesus. Por isso eu preciso fazer minha parte, você precisa fazer sua parte. Quando você começa a buscar o reino de Deus, e entender qual é o teu propósito, a tua missão, o teu chamado, você nem precisa orar pedindo algo pessoal para você. Jesus disse que Deus sabe o que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E quanto mais você está debaixo desta revelação, mais abençoado você vai ser. Deus, Ele te encontra na tua necessidade, na tua carência e na tua precisão. Deus cuida de você, porque você é uma lâmpada que não pode se apagar. Ele vai suprir as tuas necessidades, grandes e pequenas. Você vai experimentar da generosidade de Deus. Ele colocará o alimento sobre a tua mesa. Ele te vestirá. Ele te dará um teto para você morar. E nós estamos preocupados com tantas coisas. Menos com a igreja. Menos com o reino. Menos com a obra. A igreja precisa se converter. Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. Se você realmente é convertido. Imagina um convertido que não consegue orar, não consegue jejuar uma vez por semana, não consegue ler Bíblia, não consegue entregar uma oferta na casa de Deus, não consegue servir, não consegue fazer parte de uma célula, não consegue ser frequente num culto. Precisamos nos converter. E sabe o que implica isso? É você se apaixonar por Jesus de novo. Eu não sei se você já foi apaixonado por Jesus. Era para a coisa melhorar cada vez mais. E vivemos uma situação inexplicável. A igreja está tão distante dele, está tão afastada dele. Não é porque nós estamos aqui, que a nossa realidade é outra. Eu estou falando de dependência de Deus, para tudo, para as pequenas, para as grandes coisas. Eu estou falando da entrega, quando você diz: Senhor, eu quero a tua bênção. Consagra, que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito hoje e eternamente. Geralmente a coisa é diferente. Glória a mim e amém para eu mesmo. Tudo precisa mudar, amados. Nós precisamos nos soltar destas amarras espirituais, destas cordas espirituais, destas correntes espirituais que estão amarrando a igreja de Cristo. A igreja está letárgica, lenta, vagarosa. A igreja vive como se não houvesse amanhã, como se nada fosse acontecer. Está aberta para tudo, qualquer coisa. Não existe filtro. O espírito do anticristo trabalha nas escolas, doutrinando as nossas crianças, pervertendo
a nossa juventude, destruindo famílias. Amados, não pensem vocês que o diabo recua quando você faz aquela oração mecânica, sem vida, automática. Eu entro em oração, eu entro em jejum, eu entro em consagração, e vou lutar até esta guerra ser vencida em nome de Jesus. E sabe como é que funciona? Você vai vencer uma batalha de cada vez, até que um dia possamos vencer esta guerra de verdade, de fato. Mas você quer lutar sozinho. Não existe exército de um homem só. Não existe crente sem igreja. Não existe soldado sem quartel. Não existe soldado sem exército. Eu preciso das tuas orações. Quantos aqui oram pelo seu pastor? Não levanta a mão, não minta. Quantos aqui oram pelos seus irmãos? Não levante a mão, não minta. Pessoas pedem oração para você, você diz, tá bom, vou orar, esquece. Tem pessoas precisando de visita e você não visita, sabe por quê? Esta pessoa não é importante para você, mas é importante para Deus, e Deus vai cobrar esta visita de você. Não é se você gosta ou não desta pessoa, porque a nossa tendência é de visitar aqueles que nós gostamos, queremos bem e temos algum interesse. A nossa visita é para converter corações, para libertar vidas, para salvar almas. E pensar que o Espírito Santo habita, mora, reside dentro de você. E você não está a serviço do reino, está a serviço de você mesmo. Muitos perderão a sua salvação, porque ignoram estas coisas, não vivem esta verdade. Nós precisamos orar, Senhor, eu quero me arrepender, me ensina, Espírito Santo, sobre arrependimento, renúncia. Eu preciso me converter de verdade. Senhor, eu quero chorar na Tua presença. Tem momentos que eu vou orar, eu não consigo nem orar, só choro e soluço. Sabe por quê? É a dor da intercessão do Espírito Santo de Deus. Nós só queremos aquela sensação de estarmos bem. Só isso. Não precisa de mais nada. Nós queremos o nosso ego massageado. Nós queremos uma palavra de encorajamento, fé. Pastor, não contraria. Pega leve, vai devagar. Amados, deste altar precisa vir liberação para a tua vida.